Há mais de 500 anos, em uma época de intrigas palacianas e traições mortais, Nicolau Maquiavel observou algo que mudaria para sempre a sua compreensão do poder humano. Nos palácios de Florença, onde uma palavra maldita podia significar o exílio ou a morte, Maquiavel notou um padrão inquietante. Os homens mais poderosos, aqueles que controlavam exércitos e destinos, raramente falavam primeiro. Mas o mais interessante não era o seu silêncio inicial. Era o que faziam nos 3 segundos posteriores a escutar algo que lhes provocava ira, indignação ou o impulso de responder imediatamente. Maquiavel escreveu em suas cartas privadas que esses 3 segundos eram a diferença entre o homem que controla seu destino e o homem que é controlado por suas emoções. Hoje vamos falar do método dos 3 segundos para controlar a sua língua para sempre. E antes que você pense que isto é simplesmente contar até 3 antes de falar, devo adverti-lo. O que Maquiavel descobriu vai muito mais profundo, porque não se trata de reprimir palavras. Trata-se de reprogramar completamente a sua relação com o impulso de falar. Em O Príncipe, Maquiavel escreveu que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver, mas poucos podem apalpar. Todos veem o que você parece ser, poucos percebem o que você é. Esta observação, aparentemente simples, esconde uma verdade brutal sobre o poder das palavras. O que você diz no calor do momento, sob o impulso da emoção, revela exatamente quem você é no seu núcleo mais fraco. E uma vez que essa palavra sai da sua boca, não há forma de recuperá-la. Maquiavel observou que os príncipes mais bem-sucedidos de sua época tinham uma característica em comum. Não é que fossem mais inteligentes, não é que tivessem melhores conselheiros. Era que haviam dominado a arte da pausa estratégica. Esses 3 segundos entre o estímulo e a resposta eram sua arma secreta. Agora, deixe-me explicar exatamente como funciona este método e por que transforma completamente a sua capacidade de dominar a sua língua. O primeiro segundo é o que Maquiavel chamava o segundo da recepção. Quando alguém lhe diz algo que provoca uma reação emocional imediata, o seu cérebro primitivo se ativa instantaneamente. É uma resposta de sobrevivência, projetada há milhares de anos para protegê-lo de ameaças físicas. O problema é que o seu cérebro não distingue entre um insulto verbal e um ataque de um predador. A resposta química é quase idêntica. Nesse primeiro segundo, o seu único trabalho é reconhecer que a reação está ocorrendo. Não combatê-la, não suprimi-la, simplesmente observá-la. Maquiavel descreveu isto como separar o observador do observado dentro de um mesmo, o homem sábio. Escreveu, é capaz de ver a si mesmo de fora, como se observasse a outro. Isto não é misticismo, é estratégia pura. Quando você reconhece que está tendo uma reação emocional, imediatamente reduz o seu poder sobre você. Você não é mais a emoção. Você é o que observa a emoção. O segundo segundo é o que chamaremos o segundo da avaliação. Aqui é onde Maquiavel brilhava como nenhum outro pensador de sua época. Neste segundo, você se faz uma pergunta crucial. O que ganho exatamente se respondo agora mesmo? Esta pergunta é devastadoramente simples, mas o seu poder é enorme, porque na maioria das vezes, a resposta honesta é absolutamente nada. Ou pior ainda, perco mais do que ganho. Maquiavel escreveu que o homem prudente deve sempre seguir os caminhos traçados pelos grandes homens e imitar os mais excelentes. E quando observamos os grandes homens da história, notamos algo. Raramente respondiam no calor do momento. Getúlio Vargas.
ante os insultos da oposição, sorria e guardava suas palavras para o momento adequado. Dom Pedro II, frente a provocações de seus generais, tomava nota mental e agia dias depois, quando ninguém o esperava. O segundo te obriga a calcular. Esta resposta me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Esta palavra me dá poder ou me o tira? Este momento de satisfação emocional vale as consequências que virão depois? Maquiavel insistia em que todo príncipe devia aprender a distinguir entre o que se sente bem e o que resulta bem. São duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes, o que se sente bem no momento é exatamente o que te destruirá a longo prazo. E o que resulta bem frequentemente requer engolir o orgulho momentâneo. O terceiro segundo é o segundo da decisão estratégica. Aqui é onde você decide conscientemente se vai falar ou não. E se decide falar, exatamente o que você vai dizer. Maquiavel observou que os homens mais poderosos de Florença tinham um repertório limitado de respostas preparadas para situações comuns. Não improvisavam. Tinham frases estudadas, tons ensaiados, gestos calculados. Isto pode soar artificial, mas é exatamente o oposto. É libertador. Quando você tem respostas preparadas, não tem que pensar sob pressão. Não tem que criar no momento exato em que seu cérebro está inundado de químicos que te impulsionam à agressão ou à defesa. Maquiavel recomendava ter preparadas respostas para as seguintes situações: quando alguém te insulta diretamente, quando alguém questiona sua competência, quando alguém tenta provocá-lo em público, quando alguém revela informação que te enfurece. Para cada uma destas situações, o homem estratégico tem uma resposta já designada, não uma resposta emocional, uma resposta calculada para maximizar sua posição. Agora bem, isto soa fácil na teoria, mas a prática é onde a maioria das pessoas falha. Maquiavel era brutalmente honesto sobre isto. Escreveu que conhecer a medicina não é o mesmo que curar a doença. O conhecimento sem prática é inútil. Por isso, desenvolveu o que chamava exercícios da língua. Cada dia, deliberadamente, se punha em situações onde sabia que sentiria o impulso de falar e praticava não fazê-lo. Não porque as situações fossem importantes, sino porque estava treinando a sua capacidade de controlar o impulso. É como um músculo. Se nunca o exercita, quando o necessitar, não estará aí. Maquiavel recomendava começar com situações pequenas. Quando alguém diz algo ligeiramente molesto, pratica os 3 segundos. Quando sente vontade de corrigir alguém que está errado, pratica os 3 segundos. Quando você quer contar algo que te emociona, mas ninguém te perguntou, pratica os 3 segundos. Estas pequenas vitórias constroem o músculo que necessitará quando as situações sejam realmente importantes. Quando o seu chefe o critique injustamente, quando o seu parceiro diga algo ferinte, quando um adversário tenta te provocar em público. Deixe-me explicar por que o controle da língua é tão importante no pensamento de Maquiavel. Naquela época, uma palavra maldita podia literalmente custar sua vida. Os Médici, a família mais poderosa de Florença, tinham espiões por toda parte. No Brasil, imagine os gabinetes em Brasília, onde fofocas correm soltas e um disse-me disse pode derrubar reputações. Uma crítica descuidada, um comentário sarcástico ouvido pela pessoa errada. E você podia amanhecer com a imagem queimada ou profissionalmente cancelado. Maquiavel, ele mesmo, sofreu as consequências das palavras. Foi preso, torturado e exilado. E embora seus textos o tenham imortalizado, foram palavras também que causaram sua queda temporária. Mas, mesmo em sociedades menos brutais que a Florença renascentista,
As palavras têm consequências devastadoras. Carreiras destruídas por um comentário infeliz numa reunião. Casamentos desfeitos por algo dito num momento de raiva. Amizades de décadas arruinadas por uma frase impulsiva. Maquiavel observou que a língua é como uma navalha, nas mãos de um mestre. É uma ferramenta de precisão cirúrgica, nas mãos de um impulsivo. É uma arma que fere primeiro quem a empunha, como um ataque de estrelismo que destrói a própria imagem. Existe um aspecto do método dos 3 segundos que poucas pessoas entendem. Não se trata apenas do que você não diz. Trata-se do poder que você acumula ao se controlar. Ao não dizer, Maquiavel escreveu extensamente sobre o poder do mistério, como um jogador de pôquer que esconde suas cartas. O cacique que revela tudo o que pensa perde o respeito de seus subordinados, mas o cacique que guarda seus pensamentos, que fala apenas quando é estrategicamente necessário, esse cacique inspira temor e respeito. Cada vez que você sente o impulso de falar e decide conscientemente não fazê-lo, você está fazendo 2 coisas simultaneamente. Primeiro, você está evitando as consequências negativas de palavras impulsivas. Segundo, você está construindo uma reputação de alguém que não reage emocionalmente. E esta segunda coisa é extraordinariamente poderosa. Quando as pessoas sabem que não podem te provocar, elas param de tentar. Quando percebem que você mantém a calma sob pressão, elas te respeitam mais. Quando notam que suas palavras são raras, mas precisas, elas dão mais peso a cada coisa que você diz. Maquiavel chamava isso de economia das palavras. Quanto menos você fala, mais valor tem cada palavra que você pronuncia. É a simples lei da oferta e demanda aplicada à comunicação. Quem fala constantemente desvaloriza a própria moeda verbal. Quem fala pouco faz com que cada palavra valha ouro. Agora, quero abordar uma objeção comum a este método. Algumas pessoas dizem que guardar as coisas é prejudicial. E reprimir emoções causa problemas psicológicos, que é preciso expressar o que se sente. Maquiavel responderia a isso com sua característica brutalidade. Não estou dizendo para você não sentir. Estou dizendo para você controlar quando e como expressar o que sente. Existe uma diferença enorme entre reprimir uma emoção e escolher estrategicamente quando expressá-la. A repressão é inconsciente, como engolir sapos sem refletir. A escolha estratégica é consciente. A repressão acontece porque você tem medo da emoção. A escolha estratégica acontece porque você respeita o poder da emoção e decide usá-la quando te beneficia. Você pode sentir toda a raiva do mundo, mas decide expressá-la 1 hora depois, quando teve tempo de formular exatamente o que quer dizer. Ou decide expressá-la em particular, com a pessoa específica que precisa ouvi-la. Ou decide não expressá-la verbalmente. E, em vez disso, canalizá-la em ações estratégicas. A emoção não desaparece. Ela se transforma em combustível para a ação calculada, em vez de reação impulsiva. Deixe-me dar exemplos concretos de como aplicar o método dos 3 segundos em situações reais. Situação 1. Seu chefe te critica injustamente na frente dos seus colegas de trabalho. O impulso natural é se defender imediatamente, explicar sua posição, contradizê-lo. Primeiro segundo, você reconhece que está sentindo humilhação e raiva. Segundo segundo, você se pergunta o que ganha se responder agora. A resposta é nada de bom. Contradizer seu chefe publicamente só o colocará na defensiva e piorará sua situação. Terceiro segundo, você decide responder com uma frase preparada. Entendo seu ponto.
Gostaria de discutir isso com você em particular mais tarde. Essa resposta faz várias coisas simultaneamente. Mostra que você não é reativo. Não te faz parecer fraco porque você está propondo uma ação. Adia a discussão para um terreno mais favorável para você e te dá tempo para preparar seu caso com calma. Situação 2. Seu parceiro diz algo ofensivo durante uma discussão. O impulso natural é responder com algo igualmente ofensivo. Ou pior. Primeiro segundo, você reconhece a dor e a raiva que está sentindo. Segundo segundo, você se pergunta o que ganha se escalar a discussão. A resposta é satisfação momentânea, seguida de dano a longo prazo ao relacionamento. Terceiro segundo, você decide responder com algo como: o que você disse me magoou. Preciso de alguns minutos antes de continuar essa conversa. Essa resposta é honesta sobre sua emoção, sem ser agressiva. Te dá tempo para processar e responder em vez de reagir, e modela o tipo de comunicação que você deseja em seu relacionamento. Situação 3. Alguém te insulta em público, tentando te provocar, te tirar do sério. O impulso natural é responder com um insulto mais forte, ou pior, fisicamente. Primeiro segundo, você reconhece que sua adrenalina está disparando. Segundo segundo, você se pergunta o que essa pessoa ganha se você reagir. A resposta é que ela ganha exatamente o que busca, sua perda de controle. Terceiro segundo, você decide não dar a ela o que ela quer. Você pode sorrir levemente e se afastar. Você pode encará-la fixamente durante 3 segundos sem dizer nada. Depois continuar com o que estava fazendo. Você pode dizer algo como: isso é interessante, com um tom neutro, e mudar de assunto. O que você nunca deve fazer é entrar no jogo que a outra pessoa está tentando estabelecer. Maquiavel escreveu que o homem sábio nunca luta no terreno que seu inimigo escolheu. Quando alguém te provoca, está escolhendo o terreno da confrontação emocional. Ao não reagir, você muda o terreno completamente. E nesse novo terreno, você tem a vantagem. Existe algo mais que Maquiavel observou sobre o controle da língua. As pessoas que não controlam sua língua eventualmente se cercam de pessoas que lhes dizem o que querem ouvir. Isso parece contraditório, mas faz sentido quando você pensa sobre isso. Se você reage emocionalmente cada vez que ouve algo que não gosta, as pessoas ao seu redor aprendem a não te dizer coisas que você não gosta. Isso parece bom a curto prazo, mas é devastador a longo prazo. Porque você fica numa bolha onde ninguém te conta a verdade, onde ninguém te avisa dos perigos, onde ninguém te corrige quando você está errado. Maquiavel viu isso repetidamente nos caciques que caíram. Eles se rodeavam de puxa-sacos, porque atacavam qualquer um que lhes dissesse a verdade, e quando a realidade finalmente os alcançava, era tarde demais. O controle da língua não é só sobre o que você diz. É sobre criar um ambiente onde outros se sintam seguros, dizendo o que você precisa ouvir. Quando as pessoas sabem que você consegue receber informação difícil sem explodir, elas te dão. E essa informação é poder. Permita-me contar uma história que ilustra perfeitamente o poder do método dos 3 segundos. Em 1512, quando os Médici retornaram ao poder em Florença, Maquiavel foi preso sob suspeita de conspiração. Levaram-no às masmorras do Bargello, o temível palácio da justiça florentina. Lá, ele foi submetido à tortura conhecida como a corda. Amarram suas mãos atrás das costas e o elevaram do chão mediante uma polia, deixando que todo o seu peso pendurasse de seus braços deslocados.
Fizeram isso 6 vezes. 6 vezes lhe perguntaram se havia conspirado contra os Médici. 6 vezes teve a oportunidade de dizer qualquer coisa para deter a dor. Poderia ter nomeado qualquer um como cúmplice. Poderia ter confessado crimes que não cometeu. Poderia ter dito o que seus torturadores queriam ouvir, mas Maquiavel aplicou o método dos 3 segundos, mesmo sob tortura extrema. Reconheceu sua dor, avaliou as consequências de falar impulsivamente e escolheu conscientemente sua resposta. Não confessou nada, não implicou ninguém. Guardou silêncio sobre o que realmente importava. Este controle sobre sua língua no momento mais extremo possível não só salvou sua vida, salvou as vidas de outros que poderiam ter sido implicados e, eventualmente, o levou ao exílio, onde escreveu O Príncipe, a obra que o imortalizou. Se Maquiavel pôde aplicar o método dos 3 segundos enquanto seu corpo era destroçado pela tortura, você pode aplicá-los quando seu chefe te critica injustamente, quando seu parceiro diz algo que te machuca, quando alguém na internet te insulta. A diferença entre Maquiavel e a maioria das pessoas não era que ele não sentisse dor, medo ou ira. Era que havia treinado sua capacidade de não reagir impulsivamente a essas emoções durante tanto tempo que se havia tornado sua segunda natureza. E isso é exatamente o que pode acontecer com você se praticar consistentemente. Agora, quero falar sobre a prática diária que Maquiavel recomendava. Cada noite, antes de dormir, repasse mentalmente as situações do dia onde sentiu o impulso de falar. Não se julgue, simplesmente observe. Onde aplicou exitosamente o método dos 3 segundos? Onde falhou? O que poderia ter feito diferente? Este exercício de revisão noturna faz várias coisas. Primeiro, reforça os comportamentos que você quer desenvolver. Segundo, identifica padrões em suas reações. Talvez note que sempre perde o controle quando o tema é dinheiro, como a fatura do cartão de crédito que nunca fecha, ou quando certas pessoas específicas te falam, tipo a tia que adora dar pitaco na sua vida. Ou em certos momentos do dia, quando está cansado, como depois daquela reunião interminável na firma. Uma vez que identifica estes padrões, você pode se preparar especificamente para eles. Maquiavel escreveu que o príncipe sábio se conhece a si mesmo melhor do que conhece a seus inimigos, porque o maior inimigo está sempre dentro. Terceiro benefício da revisão noturna: te mantém consciente. O maior perigo para o controle da língua é a inconsciência. É falar no piloto automático, sem dar-se conta do que está dizendo até que já seja tarde demais. A revisão noturna treina sua mente para permanecer desperta durante o dia. Há outro elemento crucial do método que Maquiavel considerava essencial: o registro escrito. Maquiavel era um escritor compulsivo, não só por vocação literária, mas por estratégia pessoal. Levava um diário onde anotava seus fracassos no controle da língua, não para castigar-se, mas para estudar seus padrões como um general estuda suas derrotas no campo de batalha. Escrevia exatamente o que o havia provocado, o que havia sentido em seu corpo, o que havia dito ou feito, e quais foram as consequências. Este registro lhe permitia ver padrões que a memória normal esquece. Notava que certos tipos de pessoas o provocavam mais que outros, tipo aqueles coaches que prometem o paraíso, que certos temas eram seus pontos fracos, como a política clubística no futebol, que certos momentos do dia, especialmente quando estava cansado ou faminto, era mais vulnerável, como na fila do banco depois do almoço,
Com esta informação, podia preparar-se especificamente para suas debilidades conhecidas. Se sabia que um certo embaixador sempre o provocava, se preparava mentalmente antes de cada encontro, tipo ensaiar mantras de paz e amor, se sabia que as discussões sobre dinheiro o faziam perder o controle, tinha respostas preparadas especificamente para esses temas, como um bom advogado se prepara para um julgamento. O registro escrito transforma o controle da língua de uma luta constante em uma ciência pessoal. Você não está simplesmente tratando de controlar-se em geral, está neutralizando sistematicamente suas vulnerabilidades específicas. Maquiavel comparava isso com um médico que diagnostica antes de tratar. Não pode curar uma doença que não identificou. Não pode controlar impulsos que não mapeou. O registro te dá o mapa da sua própria psicologia reativa. Finalmente, quero abordar a transformação a longo prazo que ocorre quando pratica o método dos 3 segundos consistentemente. Nas primeiras semanas, sentirá como se estivesse lutando contra si mesmo. O impulso de falar será forte. Os 3 segundos parecerão uma eternidade. Isto é normal. Você está lutando contra anos, talvez décadas, de condicionamento, mas gradualmente, algo muda. Os 3 segundos começam a sentir-se naturais. O impulso de falar impulsivamente se debilita. Começa a notar que tem mais espaço mental, que as situações que antes te provocavam já não têm o mesmo poder sobre você, que pode observar sua própria ira ou frustração sem ser arrastado por ela, como um mestre zen observando o fluxo do rio. Maquiavel descreveu isto como o nascimento do segundo ser. É como se uma nova pessoa, mais calma e mais estratégica, tomasse o controle. O velho ser impulsivo não desaparece completamente, mas já não tem o volante. É um passageiro, não o condutor. E aqui está o mais importante. Esta transformação não te faz menos autêntico, te faz mais autêntico, porque seu verdadeiro eu não é o ser reativo que diz coisas das que se arrepende. Seu verdadeiro eu é o ser consciente que pode escolher como responder a qualquer situação. A reatividade não é autenticidade. É escravidão a seus impulsos mais primitivos. A escolha consciente é liberdade, é poder. É exatamente isso que Maquiavel queria que você entendesse. O método dos 3 segundos não é um truque barato. É uma filosofia de vida, compactada em uma prática simples. É a diferença entre ser vítima das suas reações e ser mestre das suas respostas. Maquiavel terminou seus dias no exílio, mas nunca deixou de escrever sobre o poder. E uma de suas últimas observações foi esta: o homem que controla a sua língua controla o seu destino, porque as palavras são as sementes de todas as ações. E quem controla as sementes, controla a colheita. Imagine a roça. Quem planta, colhe. Os 3 segundos que separam o estímulo da resposta são o campo de batalha mais importante da sua vida. Cada vez que você os domina, ganha uma vitória. E essas vitórias se acumulam, até que você se torne uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que Maquiavel reconheceria como digna do poder, porque o poder real não está em controlar os outros, está em controlar a si mesmo. E o autocontrole começa, sempre, com o controle da sua língua. 3 segundos. É só o que você precisa. 3 segundos para mudar de reação para resposta, de escravidão para liberdade, de fraqueza para poder. Maquiavel já sabia disso há 500 anos. Agora, você também sabe. A pergunta é: você terá a disciplina para praticar? Porque conhecer o método não é suficiente. Milhares de pessoas ouvirão estas palavras e não farão nada com elas.
continuarão reagindo impulsivamente, continuarão dizendo coisas das quais se arrependem, continuarão dando aos outros o poder de controlar suas emoções e suas respostas. Mas uns poucos, aqueles que Maquiavel chamava de os destinados ao poder, tomarão este conhecimento e o converterão em prática diária. Começarão hoje, não amanhã. Aplicarão os 3 segundos na próxima situação que os provocar, e depois na seguinte, e na seguinte, até que se torne a sua natureza. A diferença entre os que mudam e os que não mudam não é talento nem inteligência, é a simples vontade de praticar o que sabem, como um bom sertanejo que pega na enxada todo dia. Os 3 segundos estão esperando. Sua próxima provocação está a caminho. Você estará pronto?